A Semana Nacional da Adoção deste ano coincidiu com esse momento atípico e até trágico da pandemia. Como ficaram afetadas as atividades, os processos judiciais? Que iniciativas são incentivadas aí para essa prática? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e gravando aí remotamente. A nossa entrevistada é a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela é magistrada há 28 anos e já passou por 4 comarcas: Passa Quatro, Araxá, Muriaé, Belo Horizonte, onde está há 18 anos, dos quais aí 2 como desembargadora. Doutora Valéria, obrigado por nos atender nessas condições aí remotas por conta da quarentena, não é? É um prazer, Orion, estar aqui nessa Semana da Adoção, a gente divulgar um tema tão importante. Com certeza. Bom, nós teremos também a indicação de leitura que a senhora fará para nós, do pensamento literário. Doutora Valéria, agora a respeito então, dessa Semana Nacional de Adoção, que estava aí prevista para o dia 25 de maio. Como ficaram afetadas essas atividades aí em função dessa quarentena, dessa pandemia, dos cuidados que precisam ser adotados também por conta para evitar a disseminação? Então, em relação às atividades, a divulgação da Semana da Adoção, nós substituímos eventos, seminários presenciais em lives. Cada juiz da sua comarca está realizando lives. Por exemplo, Uberlândia, o juiz de Uberlândia promoveu uma live sobre acolhimento familiar. Eu mesma fiz uma live com os conselheiros tutelares para falar qual é o papel do conselho tutelar. Teve outra live muito bacana sobre adoção é legal. Então, nós estamos trabalhando, né, através de lives, com um público, graças a Deus, muito grande, para divulgar e desmistificar a adoção. Muito bem. E a respeito dos processos judiciais propriamente ditos da adoção, eles ficaram afetados? Houve paralisação? Paralisação não houve, Orion. O que houve foi uma mudança, porque com a pandemia as audiências físicas tiveram que ser modificadas através de videoconferências, videochamadas. É importante ressaltar, tanto para o meio jurídico como para a sociedade, que o artigo 227 da Constituição fala que a criança e o adolescente têm o quê? Prioridade absoluta. E o artigo 152, parágrafo 2º do ECA, fala a mesma coisa, que os processos que envolvem crianças e adolescentes, ele tem que passar na frente de qualquer um. Então, ele é mais urgente do que, por exemplo, um processo de réu preso. A criança e adolescente, os processos têm que andar, não podem parar. Então, o que aconteceu? Aqui em Belo Horizonte e em todas as comarcas de Minas, os processos estão em andamento de adoção, destituição do poder familiar, inserção, né, na família extensa ou na família substituta. Os processos estão em andamento, só que estão sendo substituídos por videoconferência ou videochamada. E como é que tem funcionado isso? As varas estão adaptadas a esse funcionamento de videoconferência? Como que as partes são envolvidas? Olha, nem todas as varas têm a mesma estrutura. Tem cidades, tem comarcas que a internet ainda é muito precária, tá? Então fica muito difícil você ter uma videoconferência de qualidade. Mas nós temos a videochamada por WhatsApp, por exemplo, que exige menos recurso. Então, os juízes têm conseguido fazer essas chamadas, conseguido gravar através do mecanismo, e o CNJ tem dado um suporte muito grande, ensinando aos juízes qual a melhor plataforma a ser usada. Então, eles são ouvidos dentro de casa, com toda a estrutura, é ensinado a eles como proceder, como ouvir. Os advogados também estão sendo orientados a atuar, o Ministério Público também. Então, está conseguindo haver essa comunicação separada, né, cada um no seu respectivo lugar, mas
está tendo tudo gravado. Entendi. E a senhora falou do CNJ e o Conselho Nacional de Justiça também fez recomendações para lidar com essa situação nesse momento aí da pandemia. Sim, ele fez uma recomendação geral, mas é bom a gente frisar que cada estado é um estado, tem sua estrutura física, que eu falo física, e também material. Então, o que acontece? Não adianta você impor uma plataforma ou uma metodologia que lá, por exemplo, vamos falar no interior de Minas, lá para Jequitinhonha, Manga, não tenha essa estrutura. Então, o CNJ abriu uma alternativa através da videochamada ou de qualquer outro mecanismo que resguarde a saúde e aqueles critérios impostos pela organização sanitária. Doutora Valéria, pelos números disponíveis aí do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem visto que há pais para todo mundo, há pais suficientes, o número de pais disponíveis, né, adotantes, né, é maior do que o número de possíveis adotados. Por que essa situação, então, não é resolvida de vez? Isso não é resolvido em razão do perfil da criança que esses pretendentes desejam. Eles desejam crianças de 0 a 3 anos, no máximo. E, como eu vou repetir, o ideal não é o real. Porque o que esses pretendentes idealizam não é a realidade das crianças que estão aptas para adoção nas casas de acolhimento. Ou seja, né, se busca o quê? Um tipo de filho ou um filho, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre esses mitos e verdades no próximo bloco e abordasse também a questão da adoção tardia, que é um assunto bastante interessante. Então, a gente volta em instantes. Estamos aí com o Pensamento Jurídico novamente. Se você quiser participar, escreva para pensamento@marges.com.br. Estamos discutindo hoje sobre a Semana Nacional de Adoção que aconteceu no último 25 de maio. A nossa entrevistada é a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Valéria, a respeito, então, dos números, as estatísticas nacionais, dá a entender que temos pais suficientes para todos adotantes aí, né? Todas as crianças disponíveis para adoção. Parece que são 35 mil, gostaria que o senhor falasse desses números, né, atualizados aí, 35 mil pais para 32 mil crianças. Por que nós não conseguimos, então, fazer com que cada pai, cada criança tenha uma família nesse sentido? Orion, são vários os motivos. Dentre eles, o perfil. Qual a criança que eu desejo ser pai? Eu quero uma criança de até 3 anos de idade. São essas as crianças que realmente estão no acolhimento institucional? Estão no acolhimento familiar? Não, Orion. Essas crianças estão acima de 7 anos de idade. Então, há essa dificuldade de falar, mas para eu adotar está demorando muito. É um processo que demora muito. Não, esse processo não demora. Segundo dados do CNJ, um processo de adoção, desde o início até a sentença, está demorando em torno de 10 meses só. O que se demora é o antes, é porque a criança que você idealiza é uma criança que não está apta para adoção. Nós não temos essa criança. Demora a aparecer. Por que esses pretendentes desejam crianças na faixa etária de 0 a 3 anos? Por causa de medos, mitos que são propalados que não são verdadeiros. Essas pessoas geralmente querem crianças que tenham seu livro da vida com páginas em brancos, que não tenham passado por traumas, que não tenha convivido com uma família anterior. São vários medos que vão sendo colocados, que a personalidade dessa criança já está formada. Como eu vou trabalhar com essa criança pode vir já com um temperamento, um DNA que eu não consiga lidar. E isso
tem que ser desmistificado, porque uma criança, um adolescente, qualquer relação, Orion, ela é construída. A nossa relação com o nosso parceiro ela é construída, ela começa aos poucos até chegar à união, ao casamento. A mesma coisa se dá com uma relação com a criança ou adolescente que está apto à adoção. Primeiro, você vai construir o amor, a parceria, a dedicação, a identificação. E o fato de ela já ter algumas páginas da vida dela já escrita, a gente pode modificar o destino dessa criança. Nós podemos fazer outra história, terminar com uma história melhor do que a história atual que ele está vivendo. Entendi. Então, não podemos ter medo. E sem encontrar a criança da sua preferência, esses pais vão ficando na fila, os anos vão passando, e a situação dessas crianças e adolescentes que estão nos acolhimentos, nos abrigos, disponíveis para adoção, vai se agravando essa situação porque não vão conseguir realmente encontrar a própria família, né? E está sendo discutido, inclusive, no Congresso, um projeto de lei, porque essas crianças vão sendo deixadas nos acolhimentos, completam 18 anos e são colocadas na rua. Eles vão para a rua, Orion. Não existe um processo de continuidade nessa assistência a esse jovem que já passou os 18 anos dele numa instituição, e instituição, por mais limpinha que seja, não é local para essas pessoas estarem. A convivência familiar é importante para a formação do cidadão, valores, conduta, caráter. E aí ele sai aos 18 anos, se vê numa situação que para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida? E mais grave, como que eu vou, né, doutora Valéria? Porque conviveu a vida inteira com um sentimento de rejeição, né, de abandono, como que essa pessoa vai levar isso para a vida dele, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar. A pessoa que quer adotar, ela tem que primeiro perguntar para ela qual é o objetivo da adoção. Adoção não é para fazer bem social. Eu vou adotar para tirar uma criancinha da rua. Não. Esse tipo de caridade nós não estamos querendo. A pessoa que se candidata à adoção é porque ela quer exercer o quê? A maternidade e a paternidade. E nós somos filhos em qualquer idade. O filho dela de 3 anos, um dia vai estar com 7 anos. E filho do que a gente chama do coração, ele pode ser muito melhor do que nosso filho de sangue. Eu, como juíza da infância e juventude, trabalhei em atos infracionais, ou seja, crimes praticados por adolescentes, e nunca tive um adolescente adotivo. Todos eram filhos naturais, de sangue. Então, a gente tem que desmistificar esses medos de que essa criança ou esse adolescente já venha com uma história de vida e possa ser um adolescente rebelde que venha causar problemas. A gente não pode ficar com esses medos. Ou seja, não importa o tipo de filho, o importante é o filho. Agora, doutora Valéria, é possível superar esses desafios desse relacionamento, entrar na vida um do outro, formar uma família? É difícil? Existe orientação para isso? Lógico que não, é muito acessível, porque o judiciário tem uma equipe técnica de assistentes sociais, psicólogos, que vão trabalhar essa integração entre o adotante e o adotado, até porque, Orion, existe a convivência familiar, que é de 90 dias, estabelecido no Estatuto. Essa convivência, essa integração de 90 dias é feita com toda uma assistência psicológica, com assistência social, para que esses medos, esse mito, essa integração se dê de forma plena. Então, nós não temos, não se joga o pretendente com a criança e, olha, vocês se virem aí. Não, existe todo um acompanhamento técnico do judiciário nesse processo, né, de adoção. Muito bem. Doutora Valéria, eu vou fazer mais um intervalo. Eu gostaria, então, que no próximo bloco a senhora desenvolvesse um pouco mais para a gente sobre esses programas que incentivam a adoção, especialmente a adoção tardia. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso. A gente volta, então, em instantes.
Estamos aí de novo com o Pensamento Jurídico, hoje discutindo a Semana Nacional de Adoção, que aconteceu no último 25 de maio. A nossa entrevistada é a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Valéria, gostaria que a senhora explicasse para a gente agora a respeito dos programas que incentivam a adoção, especialmente a adoção tardia. O que vem a ser essa adoção tardia? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, tem desenvolvido várias ações para estimular a convivência familiar dessas crianças e adolescentes acima de 7 anos de idade que estão esquecidos nos abrigos, nas instituições de acolhimento. Um programa muito importante é o Apadrinhar, onde a pessoa que não deseja adotar, ela deseja participar da formação dessa criança, mas não tem o desejo de adotar. Ela pode apadrinhar afetivamente, finais de semana, férias, você levar essa criança, essa adolescente para uma convivência familiar dentro da sua casa. Nós temos o apadrinhamento financeiro. Olha, eu não tenho tempo e nem uma vida muito corrida para pegar nos finais de semana ou ter um contato com essa criança, desse adolescente. Ela pode investir financeiramente na educação dessa criança, proporcionando a eles cursos, curso de inglês, curso profissionalizante, e esse dinheiro não é enviado para a instituição. O próprio padrinho é que paga, porque nós não lidamos... Então, ele não é um pai, ele vira um padrinho mesmo, né? Ele ajuda padrinho, essa criança. Mas essas crianças, esse adolescente, ao saber que tem um padrinho, que tem alguém que olhe por ele, goste dele, isso já muda toda a formação. Ele passa a ter visibilidade, a se sentir como pessoa. Outra coisa que também... Não está sozinho no mundo, né? Não está sozinho nesse mundo, né? Quem não pode apadrinhar financeiramente pode ser o padrinho prestador de serviço. Por exemplo, eu sou dentista. Eu permito que o adolescente faça um tratamento gratuito no meu consultório. Então, o apadrinhamento é uma das ações que a gente vem desenvolvendo, como o A.DOT, que é uma plataforma onde a pessoa cadastrada pelo juiz, porque tem que passar por uma série de requisitos, porque criança não é mercadoria. O programa A.DOT permite o pretendente à adoção ver, através desse aplicativo, as crianças maiores de 3, 4, 5 anos que estão nos abrigos, nos acolhimentos institucionais, para serem adotadas. Mas isso é um critério muito rigoroso. Ok. Doutora Valéria, eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que a senhora tem para nós? Bom, eu indico este livro da médica Ana Cláudia. Essa médica, ela trabalha com pacientes terminais e ela fala da importância de nós revermos, né, a nossa vida, aprender a lidar com a vida de outra forma, menos materialista. E ela também, o mais importante, ela trabalha com a humanização dos pacientes que já estão, né, naquela fase, o CTI, que já estão na fase de perder a vida, né, aqui na Terra. Então, é um livro muito interessante que aborda a nossa visão que a gente tem que ter sobre a vida. E agora, nessa época de pandemia, ele vem muito a calhar para tirar esses medos que nós temos de morrer e não aproveitar a vida. Nós temos que aproveitar a vida e tirar. Muita gente está com essa insegurança. Eu estou com medo, eu vou morrer se eu for na rua. Não, gente, esse livro dessa médica é um livro, uma leitura maravilhosa, gostosa, e vai ensinar a gente a ter qualidade de vida e aprender a viver, sem medo da morte. Boa indicação para essa quarentena. Vou anotar aqui. Obrigado. Muito bem. Doutora Valéria, gostaria que a senhora falasse, abordasse também outras práticas interessantes aí
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como, por exemplo, a que foi lançada no final do ano passado, chamado Entrega é Legal. Como é que funciona isso? É um programa muito importante, Orion. Ele é voltado para aquelas mulheres que, de uma hora para outra, se surpreende com uma gravidez não planejada. Essas mães ficam desesperadas. O que eu vou fazer? O que eu faço? Eu não tenho condições, nesse momento, de ter esse filho. Seja por condições financeiras, emocionais, seja até morais, né? Porque muitas adolescentes têm medo de contar para os pais que estão grávidos. E esse programa visa evitar também o aborto clandestino, onde você põe em risco a vida da mãe, da própria mãe e do bebê. Você tem casos que acontecem quase que todos os dias, que é jogar as crianças em latas de lixo. Quando você tem, na outra ponta, famílias ansiosas para adotar crianças. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro. Então, o programa Entrega Legal veio para acolher essas mães que se veem com uma gravidez não planejada. Elas devem procurar o fórum da sua cidade, o juiz da infância e juventude da sua cidade e falar: infelizmente, eu não quero ter esse filho. O que nós vamos fazer, Tom? É uma entrega voluntária, né? Agora, a gente sabe que ela é voluntária. Esse momento da pós-maternidade, aí, da maternidade, é um momento um pouco confuso, às vezes, e tem alguma instabilidade, até psicológica, da mãe. Isso pode trazer depois, no futuro, algum arrependimento? Olha, esse programa é voltado para aquelas mães que não desejam ficar com seus bebês, porque antigamente elas tinham medo de procurar a justiça por medo de ser presa, por caracterizar abandono de incapaz. Hoje isso não é mais crime, mas não é mais crime para o bebê recém-nascido. Se você tem um filho de 10 anos, abandoná-lo, você vai responder pelo crime de abandono de incapaz. Nós estamos falando do bebê recém-nascido, que muitas mães jogam fora por medo de chegar na justiça e entregar e ser presa. Isso não existe mais, esse crime. Ela pode tranquilamente... Mudou a legislação, então, né? A legislação mudou e ela não vai ser recriminada, ela vai ser acolhida porque cabe a as suas razões que tem para não querer desejar esse bebê. Mas o mais legal é que, nesse tempo de gestação, a equipe técnica do judiciário, os psicólogos e assistentes sociais, vão ajudá-la a mudar de ideia, a exercer a maternidade. Se quando chegar o dia do parto, ela falar que não quer mais, aí nós vamos partir para uma adoção legal, e não Entendi. uma adoção ilegal. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E debatemos aí sobre a Semana Nacional de Adoção, que aconteceu no último dia 25 de maio, e sobre os programas que incentivam a adoção, especialmente aí a adoção tardia. Doutora Valéria, obrigado pela entrevista mais uma vez. Um prazer falar com a senhora aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada, eu agradeço e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.